tem nos dado a saúde, a vida, a oportunidade de desfrutar da companhia dos nossos queridos. Meu Deus, muito obrigado por teu cuidado e teu amor. E agora, Senhor, quando vamos estudar a tua palavra e oferecer a ti o nosso culto de louvor e gratidão, te imploramos, Senhor, que o nosso culto seja agradável a ti, que tu possas receber o nosso culto, que tu possas, Senhor, falar conosco nessa manhã mais uma vez, através da vida do teu servo Iuge, e que em tudo, Senhor, nós sejamos abençoados e possamos agradar o teu nome. Nós te bendizemos, te agradecemos por tudo e consagramos esse tempo a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Tem um hino que eu gosto muito dele. Vamos à igreja. E faz tempo que a gente não canta e eu queria cantar agora de manhã junto com você. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua causa e teu povo quero sempre abraçar, defender. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Nós não podemos ainda estar fisicamente no templo. Inclusive, domingo que vem, se Deus permitir, estaremos voltando às atividades presenciais, pelo menos domingo à noite. E você é nosso convidado a participar conosco. Mas, embora não estejamos presencialmente, nós temos a oportunidade de viver e ser igreja à distância, né? Cada um em sua casa e juntos através de um aplicativo. Veja como é que Deus faz, né? Interessante. Vamos lá, Salmo 128. Eu quero convidar você a ler esse salmo comigo agora pela manhã. É um cântico de peregrinação. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. E essa promessa é maravilhosa, né? Ver os filhos dos filhos. Eu sonho com esse dia, né?
Vocês deu os pulos de vocês aí, Argentina e do seu Emerson. Mas é uma promessa maravilhosa que Deus nos dá. E nós louvamos a Deus porque há promessa em nossa vida, né? Nós vamos cantar. Cantarei teu amor para sempre. E sem demora, nós vamos passar a palavra ao professor Yuji, que está ali já na ativa, pronto para ministrar a palavra nesta manhã. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O coração exultar e de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra... Mais uma vez, vamos decorar isso? Cantarei teu amor pra sempre. 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 Glória a Deus. Bom dia, Yuji. Tudo na paz, homem de Deus. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor. Estamos lhe ouvindo com um pouco de ruído, mas estamos ouvindo bem. Dá pra fazer assim ou quer que eu tá aqui? Como é que tá aí, meu? Dá pra ir. Atrapalha um pouquinho, mas dá pra ouvir bem você, viu? Posso tentar usar o áudio do celular e acompanhar o vídeo aqui pelo... Talvez tente o celular pra ver. De repente melhora. Porque como vai ficar gravado, se ficar com o áudio ruim, pode prejudicar quem for ouvir mais tarde. Vou botar um telefone. Eu acho que isso está perto de acabar. Vou ver se eu consigo um computador novo. Já estou entrando aqui. Estamos lhe aguardando. Assim que o celular deixar. Olha, chegou o Beto Jorge ali. Nunca mais Beto estava aqui. Ao vivo. Foto bonita que só, viu? Bonito para de Rosana, né? Ó, Beto, você não tá com muita moral aqui não, viu, Beto? Tô aproveitando para curtir ali a imagem de minha filha. Eu nunca mais olhei pra cara. Ui, tá frio aí, Evan? Tô vendo aí pela blusa. Agora tá fazendo 10 graus. Oh, que delícia. Frescor matinal.
Entrei aí, não, né? Pronto, estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Beleza. Vou tirar o som aqui do celular e ficar só com o som. Pronto. É bom que eu tô com retorno agora. Bom dia, então. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Hoje a gente vai falar efetivamente sobre o livro, né? Vamos começar a nossa peregrinação aí dentro do cristianismo puro e simples. Mas para não perder, né, pelo menos nesse primeiro dia que vamos efetivamente tratar sobre o livro, já que semana passada eu não li a Bíblia, vamos começar hoje com a leitura bíblica para criar o clima, né? Como a gente vai falar sobre lei e sobre lei moral, eu vou convidar os irmãos para acompanhar comigo o texto de Êxodo. E é justamente quando Deus dá, Êxodo 20, né, quando Deus dá os conhecidos 10 mandamentos. A partir do versículo 1, diz o seguinte: que Deus falou todas essas palavras. Essa é a nova versão internacional. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, neles. Peraí. Eu acho que eu esqueci de um detalhe, né? De compartilhar minha tela. Eu sei que vocês estavam acompanhando aí, mas vamos compartilhar a tela aqui. Estão me vendo? Beleza, então. Então eu estava aqui no versículo 5, né? Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Muito bem. Esse texto é um texto que traz não apenas regras de convivência, né? Como normalmente as leis civis são interpretadas, né? Tanto as leis civis quanto as leis criminais, né? As leis criminais vão imputar pena a delitos, né? As leis civis vão normatizar mais especificamente a estrutura da sociedade e as regras de convivência, né? O que é lícito e o que não é lícito fazer como cidadão, né? O que a gente vai tratar hoje é justamente a ideia que nos traz de que existe dentro de cada ser humano
uma lei como essa, né? Uma lei que vai para além das regras civis de convivência, que é uma lei moral. Né? Não é só não pode estacionar em vaga de deficiente, não é só não pode beber antes de dirigir, mas é algo que está para além disso, né? É algo que os antigos, como Lewis fala, os antigos acreditavam que era óbvio para todo ser humano e foi chamado de lei natural, né? Então, nos 10 mandamentos, a gente tem alguns princípios básicos, né? Por exemplo, o respeito e a fidelidade à divindade. Né? A gente normalmente pensa nos 10 mandamentos como o primeiro código civil, né? O primeiro código de leis, mas, né, na Mesopotâmia, né, já existiam leis desse tipo. Em todas as civilizações, né, todos os estados já mais ou menos civilizados, já existiam regras que deveriam ser cumpridas, né? Coisas que eram, por assim dizer, naturais. As pessoas acreditavam que, por exemplo, não matar gratuitamente, né, um outro ser humano, não roubar, era algo que todo ser humano deveria fazer, pelo menos dentro da sua própria comunidade. Haja visto, né, que para defender a sua comunidade, ou mesmo para expandir, né, os limites e o poder da sua comunidade, algumas coisas como matar e roubar, né, saquear, violentar, né, eram coisas não só permitidas, como estimuladas naquela época. Então, hoje a gente vai tratar disso e vai ver como o Lewis conduz a gente, né, sem especificamente falar em Deus, como ele vai gradativamente nesse primeiro livro nos conduzir à ideia de que a existência de Deus é inevitável, né? Mas antes, eu vou tratar com vocês do prefácio. Então, eu vou compartilhar mais uma vez aqui a minha tela. E a gente vai para o prefácio, né? Eu não sei quem tem o hábito de ler o prefácio, ler a introdução, tem gente que tem pressa. É um pouco hiperativo, parte logo para os finalmente. Eu normalmente leio o prefácio, né? Pedro já falou que eu sou viciado em manual de instrução. Então eu gosto de ler manual de instrução, gosto de ler prefácio e tal, porque ajuda efetivamente a ter uma boa noção do livro, né? Eu estava lendo um livro sobre leitura dinâmica, e uma das recomendações que se tem é essa, né? Leia o resumo, né? Leia a introdução, leia o prefácio para você depois poder seguir mais rápido. Às vezes você não entende muito o que aconteceu lá no meio do caminho, você tem que voltar. Então, como não é um livro de ficção, é um livro que expõe as ideias, também não é exatamente um livro de filosofia, muito embora seja um livro de filosofia cristã, mas um livro, né, voltado para o público leigo, a comunicação é mais simples. São textos, se vocês procurarem na internet, né, tem o pessoal que faz a leitura mesmo do livro, são textos que, em média, você vai demorar 10 minutos, que era o tempo que durava o programa de rádio, né, que ele fazia, que deu origem a esse livro. Então, de qualquer sorte, é um livro de filosofia cristã, né? E aí é importante você ler o manual de instruções, portanto, o prefácio, né? Porque o prefácio vai indicar a gente como se conduzir nesse processo. Então, o prefácio ele traz 3 pontos importantes, né? Antes de começar, só mais um comentário, algumas decisões pedagógicas que foram tomadas em relação a esse processo, né? Eu não achei conveniente a gente fazer a leitura do livro especificamente, embora seja uma ideia interessante, mas talvez fosse melhor se a gente estivesse num grupo mais fechado, né, com todo mundo participando online para a gente ir lendo e discutindo. Se fosse numa turma presencial, provavelmente a gente faria isso, porque vale a pena ler mesmo o livro e a partir daí discutir. Mas eu quis manter esse clima de leitura. Então, eu fiz muitos recortes, né, daquilo que ele leu, daquilo que ele escreveu, e vou tentar comentar em cima disso, né? Para
começar e para testar o tempo que a gente vai levar nessa peregrinação, eu vou trazer hoje somente o prefácio e o primeiro capítulo do livro 1, né? Que já deu aí 30 e poucos slides. E aí a gente vai vendo como é que a gente conduz no decorrer dessa temporada. Enfim, continuando então, né, efetivamente começando a nossa discussão, o prefácio ele vai trazer 3 pontos, né, 3 informações importantíssimas do autor a respeito do livro, como proceder, qual é o objetivo, o que é que você vai ver, o que é que você não vai ver, né? E os 3 pontos são justamente os silêncios do autor, né? O autor ele vai se calar diante de algumas situações e ele vai explicar muito bem por quê, né? Ele vai gastar um tempo importante, mas valioso, na explicação do uso da palavra cristão, como ele está usando, como ele vai usar ao longo de toda a obra, né? E é importante porque isso é um reflexo, inclusive, da própria atividade dele, né? Contra o relativismo, contra o modernismo, né? Que relativizava muita coisa, desde as artes, né? O Hutmacher, que é um outro pensador cristão, vai discutir a arte mais ou menos nessa época aí, a Holanda, e Lewis vai fazer isso na literatura, né? Quem não teve ainda a oportunidade de ler A Abolição do Homem, é um livro que começa justamente pela premissa de ser uma crítica literária. A crítica é um livro proposto para o ensino fundamental lá na Inglaterra, né, para ensino de literatura. E aí o Lewis vai justamente bater em cima dessa visão humanista relativista, né, que centra muito no indivíduo e esquece da tradição, esquece das convenções, esquece daquilo que está para além da personalidade humana, né? E aí ele vai trazer um pouco dessa discussão aí no uso da palavra cristão. E na última parte do prefácio ele vai trazer exatamente quais são os objetivos. Então ele começa dizendo assim, com relação aos seus silêncios, né? E também aos objetivos já. Não oferecerei qualquer tipo de ajuda a ninguém que esteja em dúvida entre 2 denominações cristãs. Então o objetivo dele não é o proselitismo, por assim dizer, né? Esse livro não é voltado especificamente para alguém que já entende os princípios do cristianismo, mas ainda não se decidiu qual denominação ou qual tradição cristã é a tradição mais adequada, ou a mais verdadeira, ou a mais correta, né? Portanto, ele inclusive coloca aí não só as tradições reformadas protestantes, né, como a tradição romana, a tradição ortodoxa grega, a ortodoxa etíope, né? Então ele vai deixar aí a Armênia, né? Ele vai deixar tudo aí dentro do mesmo escopo, que é o que ele chama de cristianismo, né? Então há um cristianismo geral, existem princípios gerais entre todas as tradições cristãs, né? E é sobre esses princípios gerais que eu vou falar. A gente sabe basicamente que o princípio geral da tradição cristã é que Deus criou o mundo, né? Criou a humanidade, o homem pecou, caiu da graça, Deus preparou um plano de redenção, enviou o seu Filho, que é o próprio Deus encarnado, o Cristo morre, o Cristo ressuscita, o Cristo é glorificado, dispensa a sua graça novamente sobre aqueles que creem, né? E no final dos tempos, os crentes ressuscitarão e serão glorificados, né, para viver eternamente com o Pai. Então, essa é a narrativa cristã que, inclusive, diversas vezes a gente discutiu na nossa série sobre as doutrinas batistas, né? Então, o objetivo do livro é trazer para o leitor que não conhece o cristianismo, mesmo que tenha vivido em uma sociedade cristã, e nessa época a Inglaterra, né, já se posicionava como uma sociedade pós-cristã. Inclusive ele critica o fato de que a Inglaterra se torna pós-cristã sem nunca ter entendido de fato o que era o cristianismo, né? E é o que acontece na nossa sociedade contemporânea, né? Nos tornamos pós-cristãos como sociedade sem nunca ter entendido
verdadeiramente o que era o cristianismo. E aí ele vai dizer, não vou aqui fazer proselitismo, né? Não vou defender nenhum tipo de denominação ou tradição cristã, nem a minha e nem a minha própria visão particular do cristianismo. Mas ele vai selecionar um grupo de informações que ele entende, né, que são informações comuns, né, que traçam a espinha dorsal do que podemos chamar de cristianismo, segundo ele mesmo, cristianismo puro e simples, né? Então, neste livro, minha intenção não é converter ninguém à minha posição particular. Desde que me tornei cristão, penso que talvez o melhor favor que possa fazer aos incrédulos que me cercam é explicar e defender a crença que tem sido comum a quase todos os cristãos de todos os tempos, né? Então, ele vai trazer aí uma linha histórica, né, traçado desde os tempos apostólicos, e ele vai defender essa espinha dorsal, né? Inclusive, ele vai falar sobre ele vai se omitir em relação a pontos específicos, inclusive que até hoje, né, colocam protestantes e católicos em lados opostos. Motivo para isso, né? Se insiste, por que ele não vai defender uma denominação especificamente? Se insistirmos em escrever e falar sobre isso, a possibilidade de desencorajarmos essa pessoa a ingressar em uma comunidade cristã é muito maior do que a de atrairmos para a nossa denominação. Nossas divergências não devem jamais ser discutidas, senão com aqueles que já acreditam que há um só Deus e que Jesus Cristo é o seu único Filho. Em outras palavras, roupa suja se lava em casa, né? Então, as nossas divergências devem ser discutidas com quem já pode ser considerado cristão, né? E muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois, né? Eu mesmo já participei, já vivenciei, confesso que muitas vezes envergonhado, esse tipo de situação, né? Uma situação em que um rapaz tinha sido preso, depois foi solto, e aí o pessoal da igreja foi visitar no mesmo momento em que uma outra denominação estava lá, né? Uma denominação, inclusive, neopentecostal, e em um dado momento, né, a situação acabou virando uma disputa, né, de quem ia ganhar a alma do rapaz. Né? Por que era importante ir para a minha, por que era importante para a sua. E, obviamente, que o rapaz não foi para lugar nenhum. Né? Infelizmente, inclusive, ele voltou para a vida do crime e acabou sendo morto numa dessas ações criminosas. Né? Então, Lewis ele coloca o amor ao pecador, né, à frente do seu patriotismo. Ele vai falar sobre patriotismo muitas vezes, e às vezes o patriotismo ele sempre vem em relação ao Estado, né, mas a gente elege algumas coisas, né, e devota a essas coisas esse amor patriótico, né. Então ele coloca o amor às pessoas à frente do patriotismo, né, como muitos pensadores fizeram. A gente falou sobre Bonhoeffer, né, que é uma pessoa que é contemporânea dele, e o Bonhoeffer como alemão se posicionou contra o Estado nazista, né, colocando o amor aos seres humanos à frente, né, o amor ao pecador à frente do seu patriotismo. Então, muitas vezes a gente coloca o patriotismo à frente do amor ao pecador. A gente defende mais a nossa denominação, o nosso ponto de vista, do que efetivamente estar preocupado em fazer aquela pessoa entender o que é o cristianismo de fato. Se mesmo que ela não se converta, mas que ela entenda o que é o cristianismo, isso já é um impulso positivo que se pode dar para a mensagem da pregação. O que a gente vive nos nossos dias é justamente pessoas que não sabem o que é o cristianismo, inclusive pessoas que se dizem cristãs, né? Ensinando um falso cristianismo, né? E fazendo com que esse cristianismo seja envergonhado e desacreditado na sociedade. Em função desse zelo, ele se omite de propósito acerca de temas controversos, né? Por dois motivos, né? Primeiro,
porque há questões cujas respostas ainda não foram dadas. Então a gente pode passar aqui a eternidade discutindo sobre o milênio, pode passar a eternidade discutindo sobre a eleição. O fato é que ninguém tem a resposta, nem arminianos, nem batistas, nem calvinistas, sabem, nem católicos romanos, né? Tem obviamente posições firmadas, né? Os batistas menos, são mais maleáveis em relação a isso. Mas católicos, arminianos e calvinistas já têm posições firmadas, né? Mas se a gente for parar para pensar, nenhum deles tem a verdade, né? Porque isso é um mistério, né? A Trindade é um mistério, né? Então ele admite que existem questões que simplesmente ele não pode falar porque ele não sabe. No entanto, existem outras que ele poderia falar, né? Mas, como ele fala, não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples. Então ele não vai se ater aos detalhes e às divergências doutrinárias, mas ao que é supostamente comum. Um exemplo que ele dá é justamente o exemplo da Virgem Maria, né? Como a Virgem Maria é encarada no catolicismo romano e no protestantismo, né? No catolicismo romano, ele diz, a defesa da mãe, a defesa da Virgem Maria, não é uma defesa comum de um ponto doutrinário. É a defesa de alguém que está defendendo a sua própria mãe. Portanto, isso extrapola, inclusive, os limites da razoabilidade e da racionalidade, né? Você não quer saber se sua mãe está certa ou está errada. Se você percebe que sua mãe está sendo maltratada ou agredida, né, você vai partir para a briga imediatamente, sem pensar duas vezes, né? Você não vai explicar por que ela não deve ser tratada mal ou por que ela não deve ser agredida. Você simplesmente vai tomar as dores e vai partir para cima. É assim que normalmente, né, os seres humanos reagem, né? Por outro lado, você tem também do lado do protestantismo, principalmente aqueles os mais distantes do catolicismo, ele vai chamar de protestantismo radical, né? O anglicanismo ele é mais próximo até do catolicismo do que dos reformados, né? Então ele vai dizer que o protestantismo, né, e na época dele, né, ainda existia uma tradição puritana e batista muito forte, né, na Inglaterra. Então ele vai dizer que discutir a centralidade de Maria, né, no culto é como discutir se os cristãos são poli ou monoteístas, né? Então aí é a defesa, né, de um princípio bíblico que para os protestantes é extremamente importante. Deus, apesar de ser trino, é um só, e portanto Maria não tem lugar nisso. Então defender, né, esse ponto em relação aos protestantes é defender um princípio básico do cristianismo, que é o monoteísmo, ou da tradição judaico-cristã de fato, né? Então, se ele fosse entrar nesse detalhe, basicamente o livro ia perder completamente o seu sentido. Ele ia se dedicar a defender um ponto, né, que é um ponto que envolve muito sentimento, muita subjetividade, e que ele não iria simplesmente convencer ninguém da sua posição, né, porque vai para além daquilo que é simplesmente refutável ou racional. Para além disso, né, ele vai dizer também que uma coisa que os cristãos discordam é acerca da importância de suas discordâncias, né? Então, para a gente, por exemplo, a eleição não é tão importante assim. Para calvinistas e arminianos, é fundamental, né? Então, uma coisa que a gente vai dizer a gente está discutindo a eleição, mas isso realmente é importante? O calvinista vai dizer, como não? Né? Como não é importante? Uma das coisas mais importantes, né, na teologia cristã. Mostra a soberania de Deus, mostra que Deus controla o universo, sustenta o universo pela força da sua vontade, da sua palavra, do seu poder. Então, provavelmente ele ia eleger pontos que para alguns cristãos são extremamente importantes, e esses pontos para outras tradições simplesmente não teriam importância nenhuma. E por fim,
O risco maior que eu corria era, sem dúvida, de apresentar como cristianismo comum qualquer coisa que fosse peculiar à igreja anglicana, ou, o que seria pior, a mim mesmo, né? Então, muitas vezes a gente cai nesse erro, né, de apresentar pontos específicos da minha visão sobre o cristianismo e pontos específicos da minha tradição cristã como se fosse algo do cristianismo comum. Às vezes a gente enfatiza coisas que não fazem parte daquele tronco comum que eu acabei de citar aqui, que é a narrativa da humanidade pelo ponto de vista de Deus, né? Criação, queda, redenção e glorificação, né? Óbvio que existem pontos, detalhes aí que são extremamente importantes, né? E esses detalhes, no final das contas, vão gerar as várias denominações. Mas, né, às vezes a gente, né, no nosso dia a dia, dentro das nossas próprias igrejas, queremos impor aos nossos próprios irmãos, que já são cristãos, uma visão de cristianismo que é nossa. E às vezes nem é mesmo da nossa tradição, da nossa denominação cristã. Outro silêncio do que ele vai tratar... Bom, antes de partir para esse silêncio, uma das coisas que ele consegue fazer, portanto, ao não entrar nesses detalhes, é refutar a ideia comum de que, segundo ele, se omitirmos os pontos divergentes, todo o restante seria um vago e minguado máximo divisor comum. Isso é uma acusação que se faz muito contra o cristianismo, né? Por que existem tantas denominações cristãs? Por que né, existe tanta divergência entre vocês, né? Praticamente, se somar o que vocês têm em comum, não sobra praticamente nada, o que significa dizer que se todo mundo diz que é cristão, mas cada um fala uma coisa completamente diferente, o cristianismo não é verdadeiro. Então, isso é uma acusação retórica a respeito da natureza do cristianismo e da sua validade, né, da sua legitimidade. E ele diz justamente o contrário, que quando ele fez isso, né, no trabalho, na obra dele, umedecer que somou, né, de forma evidente, é muito mais consistente do que os acusadores gostariam que fosse, né? Então ele vai dizer, na verdade, né, o MDC, o máximo divisor comum, aí lembrando a matemática para quem é do século passado, é algo não apenas positivo, mas também pungente, que se distingue das crenças não cristãs por um profundo abismo que não é em nada comparável, nem mesmo às piores divisões internas do cristianismo. Então, apesar de todas as divisões que existem, se você pegar esse núcleo comum do cristianismo, ele ainda é substancialmente diferente das outras religiões. Então, existe um núcleo duro, né? Um cerne do cristianismo que é extremamente consistente e que, excluindo ainda as piores divisões, e aqui na nossa realidade a gente pode falar entre 3 grandes divisões atualmente, antigamente eram 2, atualmente eu diria 3, né? O catolicismo romano, o protestantismo e o neopentecostalismo, né? E daqui a algum tempo a gente pode até discutir se o neopentecostalismo continua sendo cristianismo, né? Em função do que ele vai dizer do que é cristão. Então, se a gente pegar essas 3 grandes divisões, né? Ainda assim, hoje, você vai ter um núcleo comum que difere essas visões, essas tradições cristãs, substancialmente, significativamente, de todas as outras religiões do mundo, né? Então, isso é um ponto, né, que é importante para afirmar a legitimidade da fé cristã, apesar de todas as suas divisões, que, no meu ponto de vista, são mais salutares do que degenerativas, né? Degenerativa né? Porque está divergindo em vários pontos, mas degenerativa no sentido de minar a credibilidade. Na verdade, eu acho que aumenta a credibilidade do cristianismo. E aí ele vai falar sobre outros temas controversos, né? Que não dizem respeito especificamente à teologia, à doutrina.
ele vai falar sobre os temas morais. Ele vai dizer o seguinte, ó: tenho certa relutância em falar muito de tentações às quais eu mesmo não estou exposto. Parto do pressuposto de que nem todos são tentados por todos os pecados, né? Recentemente, quando eu li esse texto novamente, eu me lembrei muito disso. A gente viveu uma situação extremamente delicada, né? Que foi da criança que foi estuprada pelo tio e engravidou, e os pais da criança tomaram a decisão de fazer o aborto. E a gente viu a briga na rede social, em que todo mundo se preocupou em defender o seu ponto de vista sobre aquilo, tanto os pró quanto os contra aborto usaram a criança como objeto para defender os seus próprios pontos de vista de legalização ou de proibição, ou de manutenção da proibição, e as pessoas esqueceram da própria criança, né? Assim, eu obviamente sou contra o aborto, mas eu confesso a você que eu não saberia, né, que decisão tomar naquela mesma situação, né? Só quem vive pode, e eu digo nesse caso específico, né, só quem vive tem a competência para decidir. E eu particularmente acredito que, muito embora eu seja contra a interrupção da gravidez, né, porque para mim já é um ser humano, né, e a gente discutiu isso inclusive na natureza da alma, né, quando a gente estava falando sobre os batistas. Eu me coloco na posição de Lewis, né? Não sou eu que estava grávida com 10 anos, né? Isso não seria possível, inclusive, na minha situação. E não era eu o pai da criança, né? E aí ele vai falar, ó: também não falei nada a respeito do controle de natalidade, né? Porque ele fala antes do jogo. Ele não era... Isso não era um dos pecados dos quais ele podia relatar. Ele não era atentado em relação ao jogo. Muito embora ele sendo solteiro, né, quem escreveu o livro, ele fala sobre sexo e fala sobre matrimônio, né? Então ele vai dizer assim, ó: não falei nada a respeito do controle da natalidade, pois também não sou mulher e nem mesmo casado com um reverendo. Portanto, não me vejo em condições de defender uma posição firme sobre sofrimentos, perigos e o preço daquilo de que estou protegido. Além disso, também não exerço nenhuma atividade pastoral que me obrigue a isso. Então, como eu não sou pastor Cleves, no caso da menina, eu realmente não me sinto obrigado a me posicionar, né? Porque, como pai, de certa forma, eu consigo entender o dilema dos pais naquele momento, né? E evidentemente tem coisas que a gente só pode confiar na graça e na providência divina, né? Eu particularmente acho que aquelas pessoas que foram à frente da delegacia, né, se manifestar, tanto pró quanto contra, né, erraram muito, particularmente os cristãos, né, porque deram um testemunho, na minha opinião, de que estavam mais importados em defender um ponto específico do que com a vida das pessoas que estavam envolvidas ali. E, por fim, a gente entra aqui no uso da palavra cristão, né? Então, Lewis é bem claro, tácito, ao dizer que ele vai falar sobre, vai usar a palavra cristão especificamente para se referir a pessoas que aceitam as doutrinas comuns do cristianismo. Por que ele está fazendo isso? Porque o modernismo vai trazer, né, a ideia de que não existe uma verdade. Basicamente isso, não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua. Portanto, o conceito de cristão muda, né, a depender da forma como você o qualifica, né? E ele vai dar um exemplo de como isso aconteceu com uma palavra em inglês que é gentleman, que hoje em dia é usado como sinônimo de
Uma pessoa gentil. Ao pé da letra seria a pessoa gentil, né? A gente pode traduzir como cavalheiro, né? Inclusive o título em inglês para isso que é o Sir, né? O gentleman. Então ele diz o seguinte, não é possível que muitas pessoas que não creem nessas doutrinas possam ser mais genuinamente cristãs, estando mais perto do Espírito de Cristo do que outras que creem. Isso é a principal objeção quando ele usa a palavra cristão, no mesmo sentido em que atualmente a palavra gentleman é usada, né? Por que ele usou isso, né? Porque antigamente gentleman era um título, era o cavaleiro ou cavalheiro, o ser, né? Era a pessoa que era dona de terras e recebia a responsabilidade de tomar conta das terras e das pessoas que habitavam lá, né? Essa pessoa poderia ser um lorde bom e justo, ou poderia ser um lorde cruel e injusto. Não era o fato dele ser cruel que dava a ele o direito de usar o título gentleman, ou bom, né? Ao contrário, né? Não era o fato dele ser um bom lorde justo, né? Que dava a ele o direito de usar o título gentleman. Não era o fato de ser um lorde cruel e injusto que retirava dele o direito de ser gentleman, né? Porque gentleman era simplesmente um título usado para descrever pessoas que possuíam terras. Com o passar do tempo, alguém fez a mesma pergunta que fizeram aos cristãos, né? Não seria mais correto, né, usar a palavra de homem gentil para pessoas que fossem realmente gentis, né? E aí ele diz que isso obviamente é óbvio que está coberto de boas intenções, mas no final das contas é que hoje em dia gentleman é uma palavra que não tem mais utilidade. Por que não tem mais utilidade? Porque ela não descreve mais o que descrevia, que era o título do cavaleiro ou do cavalheiro. E ao mesmo tempo você tem muitas outras palavras que serviriam para classificar a pessoa como uma pessoa gentil, né? Uma pessoa boa, é uma pessoa boa, né? Ela não é um gentleman porque ela não tem terras. Antigamente era assim. Hoje ela é um gentleman, mas eu poderia usar outros adjetivos para expressar a mesma qualidade. Então, ele vai dizer, hoje em dia ninguém vai mais usar a palavra gentleman no seu sentido original, se não precisar explicar. Em outras palavras, a palavra gentleman perdeu completamente a sua utilidade. E aí ele vai falar a mesma coisa em relação ao cristão. Mas será que o Espírito de Cristo não está mais próximo, por exemplo, dos espíritas que fazem tantas ações de boa ação, do que dos neopentecostais que vão para a televisão só porque as pessoas pedem dinheiro delas em troca de milagres? Sim, pode ser que sim, mas isso existem outras palavras, né, que podem ser utilizadas para dizer que a pessoa é boa, honesta, e que a pessoa está sendo desonesta. A pessoa faz caridade, a pessoa não faz caridade, a pessoa age de forma desinteressada e a pessoa age de forma interessada. Existem outros adjetivos para isso. E com o passar do tempo, assim como aconteceu com o gentleman, quem realmente é gentil, né, depende de como eu encaro essas pessoas, de como eu enxergo e como eu interpreto as suas ações. Então ele pode ser gentil para mim, mas não ser gentil para você. Pode ser um bom cristão na minha visão, mas pode não ser um bom cristão na sua. Então ele faz esse ataque, né, ao modernismo, que é comum, né, a sua trajetória acadêmica produtiva. E ele vai dizer assim, quando uma palavra deixa de ter função descritiva e se torna meramente um termo de louvor, deixa de apresentar fatos sobre o objeto e passa a representar a atitude que o falante tem dele, né? Ele vai chegar à conclusão de que em um dado momento, se a gente partir por esse caminho, nem nós cristãos poderíamos nos referir aos outros como cristãos, né? Porque a gente estaria julgando, e a Bíblia nos proíbe julgar. Já que cristão se refere a alguém que está mais próximo do Espírito de Cristo, eu não poderia dizer, por exemplo, que Evelyn é cristã ou que Beto é cristão, porque antes de tudo eu estaria julgando ele, né? Um bom julgamento, é claro. Mas se eu não posso dizer que ele não é cristão, eu também não poderia dizer que é cristão, porque eu estaria julgando também por omissão as pessoas a quem eu não me refiro como cristão. Então a palavra cristão deixa de ter
utilidade, né? Dessa forma, assim como aconteceria com a palavra cristão, né? A palavra gentleman tornou-se absolutamente inútil, né? Se permitir que as pessoas comecem a espiritualizar e refinar, ou como elas poderiam alegar, aprofundar o sentido da palavra cristão, ela também será em breve uma palavra sem utilidade, como muitas palavras no nosso cotidiano e na nossa contemporaneidade já foram, né, já caíram no ostracismo por terem se tornado completamente inútil, graças, né, a esse exercício que a nossa sociedade pós-moderna tem de aprofundar o sentido das palavras, né, para além daquilo que as palavras efetivamente significam ou representam, né? Eu já falei uma vez, inclusive, que a palavra significa aquilo que as pessoas entendem, né? Quando você usa a palavra, o que é que as pessoas entendem daquilo, né? Quando a gente tenta aprofundar muito, a palavra acaba perdendo completamente a sua utilidade. Ele vai dizer que não se trata de uma questão moral nem teológica, né? Simplesmente na Antioquia, relatado em Atos 11, 26, a palavra cristão foi usada para designar os discípulos de Cristo, né? Aqueles que recebiam o ensinamento apostólico. Portanto, não se trata de uma questão moral ou teológica, mas sim de empregar as palavras de tal forma que todos possamos entender o que elas significam. Quando o indivíduo que aceita a doutrina cristã não vive de acordo com ela, é muito mais esclarecedor dizer que ele é um mau cristão do que dizer que ele não é um cristão, né? E, por fim, o objetivo do livro não é substituir nenhum credo, muito menos a Bíblia. Então, não deixe de ler a sua Bíblia, porque você já leu e comprou, né, o cristianismo puro e simples. Ele não vai substituir os seus credos, né, mesmo porque ele não trata de tópicos doutrinários, né? Muito pelo contrário, ele se propõe a ser apenas um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos, em que cada cômodo é uma tradição cristã. E ele vai dizer bem claramente, o saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar as várias portas, não um local para se morar. Parece que ele está escrevendo para os dias de hoje, né? Já que a gente tem um movimento aí forte de desigrejados. Entenda, desigrejado não é aquela pessoa, não é necessariamente aquela pessoa que não frequenta uma comunidade de fé, porque ainda não encontrou alguma. Nesse sentido, eu fui desigrejado nessa cidade por muito tempo, né? Pelo menos uns 6 anos aí eu passei meio que desigrejado, mas encontrei a minha comunidade de fé nesse período, me reuni com a família de um amigo meu e a gente continuou exercendo, né, as atividades como igreja dentro de casa, né? Se eu não tivesse encontrado esse amigo, provavelmente eu continuaria com a minha própria família até achar, porque eu estava no chamado saguão, né, na sala de espera. Eu não estava lá acampado, como ele vai dizer, eu estava lá esperando alguma daquelas portas se mostrar a porta mais correta, né, para eu entrar. Um dia eu achei, né, entrei na porta da IBAR e fui congregar e exercer lá as minhas atividades cristãs, né, junto com a minha comunidade de fé. O que a gente chama de desigrejado é um grupo que efetivamente acha que pode ser cristão sozinho, né? Você pode até não professar uma denominação específica. Você fundou a sua própria igreja, que é independente. Ótimo, as igrejas antes eram independentes. As igrejas batistas, na maioria, ainda são independentes, muito embora carreguem o nome batista. Mas o fato é que não é possível você ficar o tempo todo no saguão, né? Sem tomar posição, sem se comprometer. Eu acho que essa é a questão mais importante aqui. Sem se comprometer, né? A vida adulta é feita de assumir compromissos, né? Então, em um dado momento, você precisa se comprometer com alguém, com algum grupo, porque o cristianismo é vivido na comunidade.
e não sozinho, né? Não vou me delongar mais nisso. Ele vai dizer assim, ó, algumas pessoas podem ter de esperar no saguão mais tempo que as outras. Só Deus sabe o quanto e porquê. Na verdade, isso aqui foi o que resumi, né? O que ele disse de fato foi. Mas você terá de encarar isso como uma espera e não como um acampamento. E terá de perseverar na oração para que Deus o ilumine. Mesmo estando ainda no saguão, terá de começar a obedecer às regras comuns a toda a casa. Então, se você se diz cristão, significa dizer que mesmo que você ainda esteja no vestíbulo, no saguão, você já tem, como cristão, que obedecer às regras comuns, que é aquilo que ele está mostrando aqui. Qual é o núcleo duro do cristianismo? Você já tem que aceitar isso, né? Tem que crer nisso e tem que começar a obedecer essas regras, né? Acima de tudo, deve estar se perguntando qual é a porta verdadeira o tempo todo, né? Com quem de fato devo me comprometer? Com que visão eu devo me comprometer? E não pensando em qual lhe agrada mais por sua aparência externa. Em poucas palavras, a questão nunca deve ser: será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? Há santidade aqui? Será que minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho, né? Porque o meu orgulho está sendo confrontado, o meu pecado está sendo confrontado, ou por questões de gosto pessoal, ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante, né? Com quem guarda a porta, com o ministro, com o pastor, o sacerdote, o padre, seja lá quem for, né? Então são questões que toda pessoa que já se diz cristão, mesmo que ainda não tenha tomado uma decisão em relação a qual tradição que seguir, ou com qual conjunto de doutrina se comprometer, essa pessoa tem que se perguntar isso e tem que tomar a decisão baseada nisso, né? Por fim, aí serve para todo mundo que já entrou por alguma daquelas portas: quando você tiver alcançado o seu próprio cômodo, seja gentil com aqueles que escolheram portas diferentes da sua e também com aqueles que ainda estão no saguão. Ou seja, tem cajadada aí para cima de todo mundo, né? Se eles estiverem errados, vão precisar ainda mais de suas orações. E se eles forem seus inimigos, então você tem ainda mais a obrigação de orar por eles. Olha só como é genial isso, né? Essa é uma das regras comuns a toda a casa. Né? Se eles estão de lados opostos, a gente tem consciência de que eles estão no erro. O nosso propósito e a nossa obrigação é orar por eles. E não ficar batendo boca na rua ou na internet, como muitas vezes isso acontece. E isso é uma das regras comuns a toda a casa. Tem uma citação aqui que é refutada, né, para Agostinho de Hipona, em relação à unidade cristã, né? Nas coisas necessárias, a unidade. Nas duvidosas, a liberdade. E em todas, né, sejam as necessárias ou as duvidosas, a caridade. E a gente tem que entender, aí mais uma vez, né? Lewis, a gente tem que dar mão à palmatória a Lewis. Mais uma palavra que perdeu o sentido. Caridade, né? Caridade hoje é sinônimo de boa ação, mas é uma palavra que na sua origem, na sua etimologia, significa amor cristão genuíno. Isso é o sentido de caridade. É por isso que lá em Coríntios 13, na versão de Almeida, está escrito caridade e não amor. E aí, quando eu era mais novo, quando eu era embaixador, eu preferia amor, né? Porque eu já abstraía a palavra caridade no sentido de boa ação, e não no seu sentido original. Então essa é mais uma das palavras que nós, humanos modernos, conseguimos tornar inútil, né? Eu não consigo mais usar caridade nesse sentido se eu não explicar historicamente o que ela significa, ou seja, ela perdeu o sentido. Né? Então eu poderia dizer, e em todas, o amor verdadeiro cristão. É mais fácil e mais rápido do que eu ter que explicar o sentido da palavra caridade. Então mais uma do velho Agostinho aí.
para dar na nossa cara. E aí a gente entra. Repare que só o prefácio daria uma aula, né? Deixa eu até ver aqui como é que eu estou de tempo. São 10h07. Só o prefácio já daria uma aula. Mas eu acho que em meia hora a gente consegue terminar o livro, né? Porque a gente começa pelo menos a entender o ponto de vista dele. Então o que é que eu vou falar? O que é que ele vai falar no livro 1? O título do livro 1, que foi o primeiro ciclo, chamado de Broadcast Talks, o primeiro ciclo de palestras na BBC, o título é O Certo e o Errado como Chaves para a Compreensão para o Sentido do Universo, né? E aí é importante a gente, mais uma vez, apresentar o panorama, né? O plano de fundo. Ele está na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, a partir de 1940, passa a ser regularmente bombardeada pela Luftwaffe, que era a Força Aérea alemã, né? Num evento histórico chamado a Batalha da Grã-Bretanha. Eu já falei isso, né? O Churchill, ao final da guerra, da Batalha da Grã-Bretanha, na verdade, quando os Estados Unidos entram na luta e o jogo começa a virar em prol dos aliados, o Churchill vai dizer: nunca tantos deveram a tão poucos, né? E ele estava se referindo aos pilotos da RAF, ou da Força Aérea Real, né? Que bravamente, né, defenderam o solo inglês, britânico, na verdade, toda a ilha, de fato. E aí Lewis, ele começa dando palestras para esses pilotos, muitos dos quais eram seus alunos, né? Homens muito jovens, de 18, 19, 20 e poucos anos, né? Que tinham a morte como certa. A média de missões de um piloto nessa época era de 13 missões apenas. Então o cara chegava o cara que conseguia chegar na 12ª missão já ficava pensando que a 13ª seria fatal, né? Então a expectativa, e se você pensar que tinha ataque alemão todo santo dia, isso significa uma média de vida de 2 semanas, né? Um piloto inglês vivia mais ou menos, em média, 2 semanas durante esse período da batalha da Grã-Bretanha. Então era para essas pessoas, né, que ele estava falando, e depois ele é convidado a falar para toda a nação pela BBC de Londres. E aí você tem agora uma nação destroçada pelos bombardeios, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó: o humanismo, né, naturalista, ele tirou o sentido das coisas, o sentido profundo das coisas, né? Uma coisa que o naturalismo vai dizer é que não há sentido, não há criador, né? Nós somos acidentes cósmicos, portanto não há sentido nas coisas. Ou seja, entrar num avião, enfrentar os alemães e provavelmente morrer depois de 2 semanas não tinha absolutamente sentido nenhum. E obviamente naquele contexto, para a gente é difícil entender, mas naquele contexto isso era devastador para o ser humano. Saber que ele ia morrer e que aquilo, né, que a existência dele simplesmente seria apagada da história, a memória dele ia desaparecer, a sua consciência ia deixar de existir, e ele simplesmente nunca terá sido de fato nada, né? Então ele começa justamente dando significado para as coisas, e o significado só surge se há um propósito superior à própria vida, ou seja, se há uma realidade ontológica, né, no sentido de ser, de existir, que é anterior, né? A filosofia se chamaria talvez até de ulterior à própria existência humana. E ele vai chegar nessa conclusão sem, a princípio, citar a Bíblia, né? A partir justamente da percepção de que existe uma lei natural. Então o primeiro capítulo é a lei da natureza humana. E nesse capítulo ele vai tratar de 2 pontos, somente 2 pontos. Primeiro, os seres humanos de todos os tempos e em todos os lugares têm uma ideia de como devem se comportar, o que é aceitável e o que não é aceitável. E o segundo ponto, todos esses indivíduos que conhecem a lei moral não são capazes de cumpri-la, né? Então, em todo lugar na história da humanidade, em qualquer povo minimamente civilizado, havia uma ideia do que era aceitável e do que não era aceitável.
E o que temos em comum também é que não conseguíamos fazer apenas as coisas aceitáveis. Inevitavelmente, estamos sempre transgredindo a lei moral. Ele vai trazer um exemplo muito coloquial, muito cotidiano, que é o da discussão, né? Sempre você vai se envolver em alguma discussão. Não necessariamente em uma briga, não necessariamente nas vias de fato, né? A via de fato, né? A sair na mão, como se falava na minha rua quando eu era criança, sair na mão já era quando a discussão tinha acabado, né? Você chegava à conclusão de que você simplesmente tinha ódio daquela pessoa e partia para dentro. Então a agressão, no final das contas, é isso. Né? É uma expressão da raiva que você está sentindo. Você vai lá e agride não porque você quer convencer a pessoa de que ela está errada, mas porque você quer subjugar a pessoa, dominar ela. Mas numa discussão, né, por que você não parte logo para a briga? Né? Por que as pessoas civilizadas não sentam logo a mão na venta do outro e quem é mais forte está certo, quem é mais fraco, né, se submete? Né? Isso acontece na natureza, né, nos animais selvagens, né? Mas entre os seres humanos não. Entre os seres humanos, antes das vias de fato, existe o bate-boca. E o bate-boca serve para quê? A pergunta que ele faz é: qual o sentido? Isso não está expresso no livro, eu resumi aqui, né? Qual o sentido de entrar numa discussão se não provar que o outro está errado? Então, normalmente a gente bate boca, a gente discute, né? Para provar que o outro está errado, né? O tempo todo presenciamos ou participamos de discussões dessa natureza, mas nem sempre nos damos conta de que o que estamos tentando expressar não é um desagrado em relação ao comportamento do outro, mas provar que ele descumpriu alguma norma, alguma norma previamente estabelecida. Não é porque se eu simplesmente estou desagradado, eu me senti agravado com alguma atitude do outro, eu sento a mão nele, eu parto para a briga, caio para dentro, saio na mão, né? É assim que a gente reage quando a gente é agravado. Agora, quando eu estou discutindo, não é porque o que ele fez simplesmente me desagravou, ou simplesmente me desagradou. É porque, internamente, eu entendo que existia um acordo velado, não um acordo explícito, e ele descumpriu a parte dele no acordo, e eu quero provar para ele que ele está errado. O outro raramente responde que se dane o seu padrão, né? Eu não quero, isso acontece, óbvio, numa sociedade nihilista como a nossa, isso vai acontecer com certeza, né? Mas ainda é raro, graças a Deus. Normalmente, qual vai ser a reação da outra pessoa? Arranjar uma justificativa para ter infringido a regra, ou simplesmente me convencer, né, de que a regra não foi quebrada. Porque se ele também simplesmente diz que se dane, enquanto eu estou falando, ele já me deu um murro, né? Já me subjugou fisicamente, porque ele está pouco se lixando em se justificar, né? Porque ele sabe que ele fez porque ele quis, e pronto, né? Que se dane. Então, o que é que ele está dizendo? Raramente a pessoa vai dizer isso porque ela também reconhece que há um padrão de comportamento aceitável. Muito pelo contrário, o que é que ela vai dizer? Ou ela vai tentar argumentar que não quebrou esse padrão, ou ela vai apresentar uma justificativa para que esse padrão tenha sido quebrado. Ou seja, ela vai dizer, ó, antes de eu quebrar o meu padrão de comportamento, você quebrou. Antes de eu faltar com o meu compromisso, foi você que faltou com o seu, e obviamente ao faltar com o seu compromisso, me deu o direito de não cumprir a minha parte, né? Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regra de justiça, palavra do Lewis, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo sobre o qual eles realmente concordam. E eles concordaram. Se não o tivessem feito,
poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar ou discutir no sentido humano da palavra, né? Então, se há uma discussão, é porque, de fato, há uma concordância prévia em relação a atitudes que podem ou não podem ser tomadas na convivência. O intuito da briga é mostrar que o outro está errado. Agora, ó, que coisa interessante ele vai dizer para a gente. Não teria sentido fazer isso a menos que você e ele tivessem algum acordo sobre o que é certo e errado. Essa regra era conhecida na antiguidade como lei natural, né? Então, se vocês discutem e se ambos estão dispostos a provar que o outro está errado, é porque existe uma regra comum que diz o que é certo e o que é errado, e ambos aceitaram ela. Hoje, normalmente, nós associamos a lei natural com as leis da natureza física, né? Por exemplo, a lei de conservação da massa, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que foi anunciada por Lavoisier no século XVIII. A lei de conservação da massa é uma lei natural, né? Como é a gravitação, como é a hereditariedade genética, quase não sabe, né? Os filhos herdam os genes dos pais, logo as suas características físicas dos pais e dos seus antecessores, né, avós, bisavós, etc. Então isso é uma lei natural, né? Tudo que sobe desce, isso é lei da gravitação universal. Então essas leis naturais, né, normalmente são leis irrefutáveis e leis que intransponíveis, né? Ou intransgressíveis, não sei se existe essa palavra, professor Arribano. São leis que não podem ser transgredidas pelos corpos físicos. Os pensadores anteriores a Lewis, e desde a antiguidade, né, já que a lei natural já pode ser remontada a Platão e Aristóteles, né, na antiguidade clássica, né, pelo menos os registros históricos escritos que chegam até nós, essa lei natural também envolvia, né, a lei moral. E ao contrário da lei da natureza física, que não pode ser transgredida, a lei natural, ou a lei da natureza humana, ela pode sim ser transgredida, né? E por que ela foi chamada de lei natural? Porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros, né? A gente vai ver, inclusive, que pensadores mais tarde vão dizer, não, realmente as leis naturais precisam ser, a lei moral, muito embora ela seja comum, ela precisa ser ensinada. E o próprio Lewis vai comparar isso com a matemática contemporânea, né? Aqui é Tomás de Aquino, e aqui supostamente seria o rosto de Aristóteles, né? Seriam pensadores da antiguidade diferenciados por mais ou menos 1.500 anos de distância histórica, né? São pessoas que vão falar sobre essa lei da natureza humana, sobre essa lei moral, né? Filósofos, né? Óbvio que é possível que algumas pessoas não conheçam esta lei, mas isso não é a regra em geral. Eles achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo mundo, né? Algumas pessoas nascem sem reconhecer as cores, né? Outras pessoas nascem sem conseguir reconhecer as notas, né? E ele vai falar dos daltônicos e dos desafinados, né? As pessoas nascem com um dom natural de tocar num tom e cantar no outro, né? Essa que vos fala, por exemplo, tem essa habilidade, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Mas isso não é o normal, né? Mesmo as pessoas que não tiveram aula de música, né, que não tiveram aula de canto, né, conseguem pelo menos cantar mais ou menos no tom, né? Todo mundo que não nasce com um problema genético referido como daltonismo vai conseguir reconhecer perfeitamente as cores, ou seja, isso não é a regra.
Então ele vai comparar, eles vão comparar a lei natural, essa lei da natureza humana, essa lei moral, como algo que é inato de todo ser humano, muito embora algumas pessoas nasçam sem essa capacidade. Por exemplo, os psicopatas, né, não sentem nenhum remorso, né? E isso é da constituição física dessas pessoas, né? E recentemente eu vi uma palestra, uma live sobre isso, né? Existem vários graus de psicopatia e muito provavelmente um colega seu de trabalho ou até você mesmo seja, né? Nem todo psicopata é aquele que mata, né? Esquarteja, esconde o cadáver e vai no cinema, aproveitando inclusive que a gente já tem um aqui na cidade agora, né? Às vezes a psicopatia está no assédio moral, no trabalho, né, e uma série de outras situações, né, ou no próprio relacionamento, tanto fraterno quanto conjugal, né. Então, algumas pessoas podem nascer sem essa lei dentro de si, né, mas isso não é o padrão, né. Isso, né, na verdade, uma evidência de que para a humanidade não basta só fazer uma guerra. É necessário, por exemplo, no caso da guerra, justificar os motivos pelos quais essa guerra está acontecendo, né? Então, ele obviamente está vivendo a campanha nazista na Grã-Bretanha, justamente durante o período de expansão do Terceiro Reich, quando a Alemanha já tinha anexado os Países Baixos, Polônia, Áustria, os Balcãs, uma boa parte deles, né? E estava agora se expandindo, a França estava se expandindo agora para a ilha da Grã-Bretanha, né? Então ele vai dizer o seguinte, aqui, ó: que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real, algo que de fato seja absoluto, né? Que, no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática. Ele está dizendo que direito a gente tem de criticar a política nazista de expansão e de extermínio de certas populações, né? Se não existe uma coisa real que a gente pode chamar de certo e errado. Se o certo e o errado não forem algo que em alguma instância sejam valores absolutos, não faz sentido eu simplesmente criticar o nazismo ou condenar o nazismo por causa disso, né? Isso obviamente não impediria a guerra, mas nós não estaríamos brigando pelas coisas que nós achamos certo ou errado, nem estaríamos justificando as nossas guerras. Por exemplo, George W. Bush não precisaria, né, justificar a produção em massa de armas no Iraque para invadir o Iraque, né, lá no início dos anos 2000. Ele simplesmente diria: não, eu quero invadir o Iraque, não há nada de errado nisso. Por quê? Porque certo e errado são relativos, né, são convenções, não há algo que seja real de fato nisso. Então isso não impediria as guerras, né? Mas o fato da gente precisar justificar a guerra, isso é um indício de que a gente se importa com o que é certo e com o que é errado, né? Ele vai dizer assim, ó: uma objeção comum a esta lei é que cada povo tem o seu próprio código moral. É verdade? Em parte, sim. Como a gente viu agora nos 10 mandamentos, havia um código moral ali, né? E um dos itens desse código moral é: não terás outros deuses diante de mim. Outro é: não farás para ti imagens de escultura, né? Obviamente que os babilônios, povo, né, os mesopotâmicos, na verdade, povo de onde surge os hebreus, né? Abraão nasceu na Mesopotâmia, em Ur, da Caldeia, cresceu lá, né? Os mesopotâmicos tinham uma lei moral diferente a respeito disso, né? Era permitido ter outros deuses e era permitido ter os ídolos domésticos, os ídolos da casa, as imagens de escultura, né? Então, nesse sentido, hebreus e os outros povos da antiguidade são radicalmente diferentes. Os próprios egípcios, terra da qual os hebreus estão saindo naquele momento, né? E justamente por isso Deus
coloca isso como primeira lei: não terás outros deuses, não farás para ti imagens de esculturas, né? Agora, se você observar lá, tem a honra seu pai e tua mãe, né? Não roube, nem cobice o que é do seu próximo, né? Não mate. Por que Moisés fugiu do Egito? Porque, tendo cidadania egípcia, matou outro egípcio. Óbvio que quem se deve matar ou não, ou quem se pode matar ou não, ou a quem essa lei está direcionada, muda, né? Os hebreus provavelmente não matariam outros hebreus, né? Mesmo porque durante as guerras de conquista a política de extermínio foi aplicada contra outras nações. Da mesma forma que, se Moisés matasse um hebreu naquela época, ele não precisaria fugir do Egito. Ele foge do Egito porque ele mata outro egípcio, né? Então, há um núcleo central também nessas leis morais, que é uma coisa que a teologia reformada vai chamar de graça comum. Há uma graça comum que Deus dispensou à humanidade e uma revelação comum que Deus dispensou da humanidade, que não garante salvação no sentido da narrativa cristã, mas garante que a vida neste plano terrestre, né, seja aceitável, né? Então Deus derrama uma revelação comum, derrama uma graça comum sobre todos os seres humanos para que a vida seja aceitável. Isso não vai levar ninguém para o céu nem livrar ninguém do inferno, mas vai fazer com que a vida seja aceitável. E aí ele vai dizer, isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas estas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total, né? E ele vai dar exemplos específicos disso no que ele chama de Tao, né? Tao é uma palavra muito usada nas religiões orientais, né? E é um conjunto de ideias, né, comuns a respeito, inclusive, de moralidade. E depois, no finalzinho, eu vou mostrar alguns desses exemplos que estão lá na abolição do homem. Então ele vai dizer o seguinte, se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso próprio ensinamento moral. Então, não é completamente correta a ideia de que o código moral de cada povo é diferente. Algumas práticas, sim, alguns objetos, sim, mas há uma essência que é comum. Então, há discordâncias sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta, né? Se é apenas com a sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo o mundo. Hoje em dia, a ideia de altruísmo, fomentada pelos direitos humanos, né, diz que você tem que tratar todo mundo da mesma forma. Mas nem sempre foi assim, isso é fato. Mas elas sempre concordaram que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração nessas sociedades. E ele vai dizer o seguinte, mesmo pessoas que negam a existência dessa lei moral se contradizem em um dado momento, toda vez que os seus objetivos ou que as suas necessidades são contrariadas. Então, quando a Alemanha invade, anexa a Áustria e invade os Sudetos, né, por causa dos campos de petróleo e tal, dos minérios, ela obrigatoriamente vai dar uma justificativa para isso. E qual é a justificativa? Porque vocês romperam um pacto antes de mim, né? E vai começar a Segunda Guerra Mundial, né? Deus nos livre da terceira. E vai começar a Segunda Guerra Mundial com uma justificativa, né? E qual era a justificativa também, né? A injustiça que foi feita com a Alemanha no final da Primeira Guerra. Há um armistício, a Alemanha se compromete com cláusulas extremamente pesadas, né? E aí ele vai dizer, não, o fato é que as cláusulas que vocês impuseram a nós naquele momento eram injustas,
né? No caso, Alemanha, Inglaterra e França, que eram os aliados da Primeira Guerra principais. As cláusulas que vocês impuseram para nós eram injustas, né? Por isso que a gente foi obrigado a reagir. A gente precisou dos Sudetos, a gente anexou a Áustria, né, que faz parte da mesma nação austro, a mesma nação prussiana, né? Portanto, a existência do certo e do errado é um fato, mesmo que algumas pessoas neguem isso. As pessoas podem muitas vezes enganar-se sobre eles, da mesma forma que as pessoas às vezes erram os cálculos. Mas isso não é uma mera questão de gosto ou opinião, mas de tabuada. No Egito Antigo, o sistema não era decimal, como é o nosso, né? Mas as regras matemáticas, né, básicas que se usavam no Egito Antigo eram as mesmas de hoje. Não sei quem teve essa tabuada, eu achei assim por acaso na internet, eu nunca vi uma igual. Não sei quem teve, né? Dizem que o pessoal tomava muito bolo de palmatória na hora de tomar a tabuada. Então, 2 mais 2 aqui continuava sendo 4. A forma de você chegar no 2 mais 2 era muito diferente da nossa. Os sumérios, caldeus, o pessoal da Mesopotâmia, então, tinha um sistema ainda mais complicado, hexadecimal e tal, semelhante ao que o pessoal usa hoje na programação de computador, mas era tudo na base de 60, né? Ao invés da base 10. Mas 60 mais 60 é 120, tanto no sistema egípcio ou mesopotâmico, quanto na tabuada moderna, no sistema decimal contemporâneo. Então, as pessoas erram em relação à lei moral, não porque a lei moral é variável, né? Mas as pessoas erram, né, como se comete um erro de cálculo fazendo uma conta, certo? E aí ele parte finalmente para o segundo ponto, né? Eu já estourei, mas esse segundo ponto é bem rapidinho, que é o seguinte: nenhum de nós obedece à lei moral. Estamos todos condenados. Ele diz assim, estou tentando apenas chamar a atenção para o fato de que este ano, ou este mês, ou mais provavelmente hoje mesmo, falhamos em adotar o tipo de comportamento que esperamos dos outros. E por que ele diz que isso é verdade? Isso é verdade porque sabemos, porque estamos o tempo todo nos justificando por certos comportamentos que nós tomamos. Então ele diz, não só é verdade que existe uma lei moral, e ele apresenta todas essas justificativas, toda essa linha de raciocínio, como é verdade que a gente não consegue cumprir. Por que eu digo isso? Porque você sempre se justifica quando comete uma falha. Ah, mas você deixou seu filho de castigo sem necessidade. Mas você não sabe como são meus filhos. Ah, mas você só anda brigando com sua mulher, mas você não sabe como é minha mulher. Eu sempre tenho uma justificativa. Eu simplesmente poderia dizer, eu briguei com minha mulher mesmo, e daí? O que é que a lei diz contra isso? Não, eu tenho consciência de que a lei é contra essa minha atitude. Então o que é que eu faço? Eu justifico isso, né? Então a questão deste momento não é se essas desculpas são boas. O fato é que elas são mais uma prova da profundidade da nossa crença na lei natural. Quer ela nos agrade, quer não. Então, mesmo que a gente negue, está lá gravado, né, ou no nosso DNA, ou na nossa alma, essas leis, elas são importantes, elas definem o meu comportamento. E toda vez que eu quebro essa lei, e eu quebro ela com frequência, eu preciso me justificar. E uma chargezinha aí, né? Caim justificando a Deus por que matou Abel, né? Não há justificativa para isso, a não ser se ele realmente acredita que foi algo errado. A verdade é que acreditamos tanto que não conseguimos encarar o fato de que estamos quebrando-a e, consequentemente, tentando fugir da responsabilidade. Você acaba percebendo que é somente para o nosso mau comportamento que damos todas essas explicações. E é só o nosso mau humor que procuramos justificar pelo cansaço, pela ansiedade ou pela fome. Já o nosso bom humor atribuímos a nós mesmos. Então ele vai trazer uma outra evidência. Você só se justifica por aquilo que você efetivamente acha que é errado.
Logo, toda vez que você está se justificando, você está admitindo que existe uma lei que é válida para todo ser humano e que você acabou de quebrar. Concluindo, estes são, então, os 2 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente fazer. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma, ou seja, segundo a lei, né? Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses 2 fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Na próxima semana, nós vamos tratar das objeções, né? Então, ele apresentou agora os seus argumentos, ele vai apresentar os contra-argumentos, né, do naturalismo e do humanismo, e vai refutar esses contra-argumentos. Só para terminar, pastor, rapidinho, eu quero mostrar aqui o que ele fala sobre o tal, como existe um núcleo central de princípios morais que permeia toda a humanidade, né? Tem vários, tem umas 3 ou 4 páginas no final da abolição do homem, que ele vai trazer vários, mas eu trouxe somente alguns, né? Primeiro, deveres em relação aos pais, aos mais velhos e aos ancestrais. Um princípio hindu. Teu pai é uma imagem do Senhor da criação, tua mãe uma imagem da terra. Repare como, inclusive, há uma referência, né? Por isso que é uma revelação geral, e Paulo fala que a gente pode ver isso na natureza, mas não consegue entender porque somos caídos, né? Somente a revelação de Cristo é que traz com clareza isso, né? O pai é o Senhor da criação e a mãe é a imagem da terra, né? Pois são vãs as obras de piedade daquele que não os honra. Este é o primeiro dever. Babilônio. Acaso ele desprezou pai e mãe? Lista dos pecados. Egípcio antigo, confissão da alma do justo. Eu fui um cajado ao lado de meu pai, obedeci inteiramente às suas ordens. O judeu antigo, a gente já viu, honra teu pai e tua mãe. Grego, lista dos deveres, em epíteto 3º. Cuidar dos pais. As crianças, os idosos, os pobres e os doentes devem ser considerados os senhores da atmosfera hindu. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, também está na tradição judaico-cristã. Lei da misericórdia. Os pobres e os doentes devem ser considerados os senhores da atmosfera hindu. Aquele que intercede pelos fracos muito agrada a Samas, Babilônia. Provavelmente Samas era um deus. Acaso ele deixou de libertar um prisioneiro? Eu dei pão ao que estava faminto, água ao que tinha sede, roupas ao que estava nu, e levei ao outro lado do rio, que não tinha um bote. Egípcio antigo. Não se deve bater em uma mulher, nem mesmo com a folha. Eu não sabia que isso era um princípio hindu. Minha mãe sempre falou isso para mim, né? Não se deve bater em uma mulher, nem mesmo com uma folha. Eu não sabia que isso fazia parte do tal, né? Estava lá na cultura hindu. Portanto, Thor, tu recebes desgraças quando agrides mulheres. Olha aí que interessante. Nórdico antigo. E olha que o povo nórdico era um povo bruto, né? Quem assistiu a série Vikings sabe do que é que eu estou falando, né? Vinland Saga também, quem gosta de anime. Na tribo da Lebura, uma mulher aleijada de nascença foi cuidada pelos membros da tribo que se revezavam até a sua morte aos 66 anos. Eles jamais abandonam os enfermos. Isso é uma história, né, contada entre os aborígenes australianos. Então, culturas diferentes, em diferentes locais e momentos históricos, né, provam, de fato, que há uma lei moral comum, né, e por hoje a gente encerra. Valeu, Yuji. Mais uma vez, louvamos a Deus pelo seu cuidado conosco. E através de você nós temos aprendido tanta coisa boa, né? C.S. Lewis tem sido assim uma leitura muito, muito gostosa.
e ao mesmo tempo nos faz raciocinar um bocado, né? Bota a gente para pensar. Tem sido coisa muito boa. Irmãos, eu quero convidar a todos para o nosso culto hoje à noite. Continuamos com 1 Timóteo, agora o capítulo 4, e nos preparando para domingo que vem iniciar o nosso culto presencial à noite. Então você já está convidado também, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã tão gostosa aqui de estudos, de ouvir a Tua palavra, de fazer, Senhor, pensar. E nós queremos Te agradecer porque desde a eternidade o Senhor já tem implantado no coração do homem essa lei moral que nos aponta para Ti, que o Senhor nos dá a graça de que nós sejamos Teus instrumentos para mostrar o verdadeiro Deus, o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, à humanidade, porque o Senhor já tem colocado isso nos corações, e nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos tem chamado para essa grande obra. Nos prepara, Senhor, para o culto de logo mais à noite, continua a falar aos nossos corações, fica conosco, essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, até logo mais às 18 horas, se Papai do Céu permitir. Grande abraço! Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou
vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, romper